esportes, por onde anda. Alô, ouvinte da CBN Vale, um grande abraço a você que nos acompanha em mais uma edição do Parada dos Esportes. Nós estamos de volta para falar um pouco mais do Por Onde Anda, um Por Onde Anda especial, para falar um pouco mais do São José, vice-campeão paulista do ano de 1989, inesquecível para muita gente, para muito torcedor da Águia do Vale. E o nosso convidado de hoje é o zagueirão André Luiz, que vai conversar conosco, vai falar por onde anda, qual a sua idade, o que está fazendo por aí, seu André? Um grande abraço. Oi, Celso. Prazer imenso falar com vocês, público de São José dos Campos, especial os torcedores aí da nossa Águia. Hoje eu estou com 62 anos, estou em Fortaleza, aqui no Ceará, na disputa do Campeonato Brasileiro, onde já faz um ano, vai fazer 1 ano e 10 dias que nós estamos aqui. Eu faço parte da comissão técnica do Guto Ferreira, técnico paulista aí de Piracicaba, e já praticamente quase 10 anos juntos, né? Então nós estamos aqui hoje fazendo um ótimo trabalho aqui no Ceará, hoje, bem dizer, quase meio de tabela, né, do Campeonato Brasileiro, mas o time muito bem em evolução, esperamos chegar aí na primeira página em breve. Legal, André, obrigado por atender a nossa reportagem, de estar dando esse minuto de atenção aí. Imagino o quanto é corrida essa vida aí de auxiliar do Guto Ferreira, trabalhando intensamente com jogos quase que todo dia aí no Campeonato Brasileiro com a equipe do Ceará, e realmente muito obrigado por abrir esse espaço na sua agenda para a gente bater um papo. Bom, para começar a falar daquela decisão de 89, a gente conversou com o Ricardo Rocha recentemente falando da dificuldade que foi aquela decisão em 2 partidas. E para você, André, o que você achou daquele jogo? Realmente foi um confronto difícil, muito equilibrado entre São José e São Paulo, aquela decisão de 89? Aquela final de 89, dificílima, né? Até porque o nosso caminho, né, até chegar à final foi muito difícil. Na semifinal enfrentamos o Corinthians, né, onde conseguimos eliminar, né, o time do Corinthians. Perdemos em São Paulo 1-0, mas depois lá em São José dos Campos vencemos por 3-0. O time do São Paulo, né, um time muito forte, um time que realmente mereceu chegar àquela final, porque tinha um grande time, né? Eu me lembro bem, Gilmar, Zé Teodoro, o próprio Ricardo Rocha que você citou aí, né? Elcinho, Bobô, Raí, Maritilico, enfim, um time fortíssimo. E, infelizmente, nós não podemos fazer a final, um dos jogos, né, em São José dos Campos, né? Nós faríamos o primeiro em São Paulo e o segundo em São José dos Campos. Infelizmente, não pudemos, né, levar para São José dos Campos um dos jogos. Eu fiquei sabendo depois por questões financeiras, né, que se nós fizéssemos os 2 jogos em São Paulo, o São José teria um valor muito bom, né, para time do interior, um valor muito bom para poder quitar suas dívidas, enfim. E os 2 jogos ficou combinado que seria em São Paulo. Primeiro jogo nós perdemos, infelizmente, né? Tive a infelicidade de fazer um gol contra, uma jogada de linha de fundo, onde o Zé Teodoro fez um cruzamento, eu não consegui, né, tirar a bola bate na minha perna e entra, perdemos o jogo 1-0, mas foi um grande jogo, mesmo nós perdendo, nós tivemos atitude, fomos para cima, pressionamos o time do São Paulo, nós tínhamos um time muito forte, um time que não sabia jogar atrás, né, esperando os adversários, independente dele, de ser grande ou pequeno. Perdemos o jogo. Aí no segundo jogo houve um empate, onde o São Paulo conseguiu a vantagem, né, por ter vencido o primeiro jogo, e aí nós perdemos o título. Mas eu acho que foi importantíssimo, né, a participação do São José naquela final, principalmente se tratando de um time do interior contra um gigante do futebol brasileiro, que era o São Paulo, né, em 2 jogos dentro da sua casa. André, você chegou um pouco antes ali de 89, defendendo já o São José. Aliás, olhando no almanaque do Alberto, você fez 89 jogos com a camisa da Águia do Vale. Como é que foi o campeonato? A gente sabe que a decisão foi difícil, mas como é que se desenhou o campeonato para o São José, hein, André? Eu cheguei em 87, em 1987 em São José dos Campos, e lá já havia um grande projeto, né, por parte do presidente Pedro Ives Simão, né, que não está mais entre nós, o seu Diad Lameiro também, que eram as 2 pessoas que praticamente montaram, né, aquele time, né, que nós tivemos naqueles anos.
87 nós subimos para a primeira divisão, depois em 88 nós fomos em segundo ou terceiro lugar, acho que em terceiro, porque nós perdemos para o Guarani em Campinas, e aí foi quando o Corinthians fez aquela final, né, contra o Guarani, onde foi campeão, e aí depois em 89... nós demos continuidade, né, ao grupo de jogadores, com alguns reforços, né, que chegaram, e aí a equipe conseguiu realmente encorpar, já tinha pleno conhecimento, né, dos adversários, de como se disputar uma competição como o Campeonato Paulista, e foi muito difícil, né, nossa caminhada, porque se sabe das dificuldades, né, que os times do interior têm para enfrentar, né, um Campeonato Paulista, né, e naquela época tinha times também que fizeram grandes campanhas, mas o São José realmente, o seu planejamento, os jogadores, né, que foram contratados, jogadores experientes, jogadores que já haviam participado, né, de grandes finais, e isso aí eu acho que foi o forte do nosso time, né, o comprometimento dos jogadores, as condições que o clube deu a todos nós, né, de nós poder desenvolver o grande trabalho e cada um rendeu o melhor de si, mas foi uma competição onde, desde o início, né, nós já enfrentamos adversários fortes, adversários que dificultavam muito as coisas para nós, mas o time era muito bom, o time era muito forte e, graças a Deus, conseguimos chegar à final, que eu acho que nós não conseguimos o título, mas eu acho que ficou marcado, né, aquele grande time que nós tivemos na história aí do futebol paulista. Ô André, lá se vão 32 anos daquela decisão, enfim, daquele campeonato de 89. Ainda tem algum laço de amizade com algum jogador daquele grupo, com agora trabalhando ou já aposentado? Tem contato com alguém daquele grupo ainda, André? Tenho pouco contato, né, com os meus queridos amigos daquela época lá. Todos eu vejo, né, muitas vezes notícias, muitas vezes eu entro, às vezes, nas redes sociais para ver se eu identifico, né, algum daqueles jogadores, né, que estavam lá na época. Mas daquele grupo de jogadores, quem eu tenho mais contato seguido é com o Tonho Gil, né, que foi um dos jogadores também que participou daquela campanha, inclusive é lá de Porto Alegre, lá da minha cidade. Os demais jogadores, realmente, eu não tenho contato com eles. Muito difícil, né, porque eu sou de Porto Alegre, agora estou aqui em Fortaleza e o dia a dia, né, nosso aqui é muito corrido, né, muito grande, então a gente não tem tempo, né, para a gente se encontrar, mas eu espero ainda conseguir ainda tentar formar um grupo, né, daqueles jogadores que participaram daquela campanha, né? Até porque alguns jogadores já não estão mais entre nós, o próprio Vander Luiz, né, que foi um jogador que esteve naquela campanha, né, maravilhosa que nós fizemos, nos deixou. O Rafael Camarota também, que era um jogador que participou também dos jogos, né, que era um amigo meu, que eu joguei com ele junto no Curitiba. O Dorival Júnior, né, que não estava naquelas finais, mas foi um jogador que também participou da fase de construção do time, né? Participou de 87, 88, né? Para poder alavancar o time a chegar àquele grande título. Então, realmente, o contato é muito pequeno, né? De todos aqueles jogadores que participaram daquelas finais, né? Mas eu espero, sim, poder reencontrá-los e, quem sabe, até formar um grupo aí para a gente poder relembrar aqueles grandes momentos, né, que nós tivemos naqueles anos lá em São José dos Campos. Em 89, o São José deu um voo muito alto, foi ali vice-paulista, vice-brasileiro, enfim, um time do interior se despontando. Em anos anteriores também tivemos aí a Inter de Limeira, enfim, o futebol do interior, ele aparecia mais. Você vê alguma possibilidade de um time do interior hoje conseguir alçar voos como o São José alçou naquela temporada? Hoje eu acho que os times podem, sim. Acho que pode. O momento hoje dos times aí que a gente está vendo, eu acho que se houver um planejamento, né, de contratação de jogadores, de comissão técnica, de estruturação de clubes, né, dos clubes do interior, os clubes construírem seus CTs, né, dar condições, né, de trabalho aos atletas, para realmente formar também categorias de base, investir em jogadores da base, porque eu acho que isso aí é o grande salto hoje, né? Você ter formação de jogadores, por mais que as dificuldades estejam aí, mas se não houver um planejamento de formação de jogadores, realmente fica muito difícil, né? Porque aí o clube forma, vende, mas muitas vezes essas vendas, o dinheiro não é feito o investimento, né, para o crescimento do clube, para poder chegar aí
um clube do interior poder chegar a grandes finais, né, como nós chegamos em 1989. Legal, André. Olha, muito obrigado pela participação, pela atenção com a gente. Um grande abraço para você, um bom Campeonato Brasileiro aí, até breve. Espero ter colaborado aí com essa minha entrevista. Mais uma vez, agradeço, fico muito feliz em poder compartilhar aqueles ótimos momentos que nós tivemos lá na Águia do Vale, e fico muito na torcida aqui, né, que realmente o São José possa realmente se estruturar, voltar novamente a fazer parte, né, dos grandes clubes aí do interior de São Paulo, e quem sabe chegar aí a uma grande final como nós chegamos em 1989 e conseguir aí um grande título para essa cidade que eu amo e que merece, né, um time aí na elite do futebol paulista. Um grande abraço, muito obrigado. Espero poder ter contato com vocês em breve aí para a gente poder conversar. Estarei sempre à disposição. Esse foi André Luiz, o zagueiro do time do São José, daquela temporada inesquecível de 89, vice-campeão paulista, conversando com a gente aqui no Por Onde Anda. O André, que hoje está de auxiliar técnico do Guto Ferreira na equipe do Ceará, disputando o Campeonato Brasileiro. Foi esta a informação do Por Onde Anda, com o Celso Gomes, aqui no Parada dos Esportes. Parada dos Esportes. Por Onde Anda.